E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste não só do vídeo de hoje, mas dos vídeos, do material que a gente está sempre trazendo aqui no canal, tá bom? Eu vou pedindo logo para você deixar o like aí, para você se inscrever no canal, acionar o sininho. E aí vai acompanhando o vídeo aí, se gostar compartilha para os amigos, manda no WhatsApp, coloca no Face, no Instagram, em qualquer lugar que você colocar aí na internet, você está ajudando a gente. Isso tudo é muito importante para a gente, tá, pessoal? Que está começando a produzir conteúdo aqui no YouTube. Né? Por que que tem que se inscrever e acionar o sininho? Porque é assim que o YouTube vai notificá-lo quando sair vídeo novo aqui no canal. Toda semana sai vídeo aí, pelo menos uns dois, né? Se começar a acompanhar o canal aí, vai ver que a gente produz um ranking semanal. Espero que você goste. Como eu venho dizendo já há algum tempo, se você caiu aqui nesse vídeo, com certeza é porque gosta de futebol, consequentemente já é o primeiro passo para gostar do nosso trabalho aqui, tá bom? Só vocês já estão vendo aí, viram a thumb, né? A thumb que está na tela aí, que o assunto dessa semana é a canetada em cima do Coritiba, né? Ocorreu em 1989. Muita gente conhece essa história, outros não conhecem tanto. Quem conhece vai ter oportunidade de relembrar aí, quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Pessoal, quando eu estava, uma das várias vezes que eu estava estudando os campeonatos brasileiros, né, passados, eu, em diversas vezes eu vi essa história, né? Quando você vai procurar assim a classificação, notícias sobre o campeonato de 1989, você vê lá um asterisco no Coritiba e aí você vê que ele foi eliminado pelo STJD da competição, né? Devido a um jogo que não compareceu. Semana passada eu fiz um vídeo sobre as maiores polêmicas, né, jurídicas, judiciais da história do Campeonato Brasileiro, top 5. Eu vou até deixar aqui no card, tá? Vocês podem ver aqui no card que vocês vão gostar desse vídeo aí. E eu não coloquei essa polêmica, né? Essa ocasião aqui, essa situação que aconteceu com Curitiba. Até não sei se eu iria colocar, se eu tivesse lembrado, porque como eu disse, eram apenas 5, né? Mas com certeza eu esqueci. Quem me lembrou foi um amigo, um grande amigo chamado Fábio Leodoro. Ele faz parte de um grupo do qual eu também faço parte na internet, um grupo muito bacana chamado Futebol Clássico, né? Que tem uma página também do grande Daniel, amigo nosso. E aí ele disse lá, né? Ele e um outro rapaz do Paraná também disse, né? Pô, você esqueceu da canetada em cima do Curitiba, a sacanagem que a CPF fez com o Curitiba. E aí, pô, lembrei e falei, ô, vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo sobre isso aí. E é esse vídeo de hoje, né? Então vamos lá, brigadão, viu, Fábio? Sei que você assiste meus vídeos aí, muito bacana. Pessoal, inscreve aí que nós estamos quase chegando a 200 inscritos, o que é uma coisa muito legal para mim, né? Que ainda sou bem desconhecido e que a gente está começando o canal agora. Mas vamos lá, sem mais delongas para o assunto da semana, a maior canetada da história do futebol brasileiro, uma grande injustiça que foi feita, na minha opinião, com o Coritiba, né? Você pode deixar aí nos comentários a sua opinião, se você acha que foi justo, se não foi. Só vamos lá. Essa primeira tela que vocês estão vendo aí agora, essa arte, é a classificação da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 89, o Campeonato Brasileiro de 89, que ele funcionou da seguinte maneira. Na primeira fase, eram dois grupos de 11, todos contra todos, apenas um turno, né? Só jogo de ida, não tinha jogo de volta, totalizando então 10 jogos por equipe, né? Aí na segunda fase, restariam 16 equipes, seriam divididos em grupos novamente, de modo que classificava 8, classificava muito time, né? Classificava muito time, e vocês estão vendo aí que o Coritiba, na tabela oficial de classificação, na tabela final, ele ficou em último, mas vocês podem reparar que aí o Coritiba está com 4 pontos, 3 vitórias e 3 empates. Para os mais jovens, né, talvez não lembrem, o futebol era assim, era 2 pontos a vitória e 1 ponto o empate. Então vocês podem perceber que com 3 vitórias
e 3 empates, o Coritiba deveria ter 9 pontos, né? E não 4. Por que que tá aí com 4? Porque o tribunal tirou 5. É a história que a gente vai ver aqui agora, né? Então de 9 foi para 4, acabou ficando de fora da segunda fase, né? Ele classificaria? Classificaria, porque ele teria 9 e eliminaria o Santos. Mesmo, vocês vão ver, o Santos ganhando D por WO, que é o que motivou toda essa situação aqui que a CBF arrumou para cima do Coritiba. Mesmo o Santos ganhando a última partida, vocês vão ver que essa partida tem tudo a ver com esse vídeo de hoje, né? O Coritiba ficaria na frente pelo número de vitórias, que era critério de desempate. Tá bom, pessoal? Essa classificação é para vocês lembrarem disso, é para vocês lembrarem que o Coritiba classificaria sem a punição que ele levou. Gente, essa tela aí de agora, por que eu trouxe esse time aí, que é o campeão paranaense de 1989, que é o próprio Coritiba, que fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Paranaense, não venceu pouquíssimos jogos, né? Venceu quase todos os jogos, e é basicamente a base do time que vai jogar o Campeonato Brasileiro. É um time que encantou a torcida do Coritiba e fez a torcida até sonhar com um bicampeonato. Lembrando que o Coritiba ele tinha sido campeão brasileiro poucos anos antes, em 1985, né? E esse time aí estava jogando demais, né? Quem treinava esse time era o Edu Coimbra, irmão mais velho do Zico, né? E esse time também, de certa forma, entrou para a história do Coritiba como um dos melhores times que o Coritiba já teve, o que provocou uma grande expectativa da torcida para o Campeonato Brasileiro, alguns até pensando que poderia disputar o título ali, né? E vinha jogando bem o Campeonato Brasileiro, nós vamos ver tudo isso aí. Vocês estão vendo aí, tem até a escalação embaixo, né? Seguindo a ordem da foto: Gerson, Márcio, Vica, João Pedro, Pecos, Sérgio Luiz, Carlos Alberto, Chicão, Tostão, Marildo, que foi campeão brasileiro em 85, Oswaldo. Então, por exemplo, Chicão aí foi artilheiro do Campeonato Paranaense de 89. O próprio Marildo era ídolo da torcida. Oswaldo também, xodó da torcida. Tostão, grande craque desse time, Tostão, né? Jogadores importantes aí, Vica, João Pedro, Casalberto, todos esses fizeram uma grande campanha pelo Coritiba, né? Acabaram entrando na história do time. E aí do lado, aqui acima da minha imagem, o Kazuyoshi Miura, conhecido como Kazu na época e até hoje, principalmente pelo público brasileiro. Por que eu coloquei ele aí? Porque ele foi um jogador também muito importante, ponta daquele Curitiba, né? Foi um jogador muito importante daquele ano. E ele tem uma curiosidade que ele tá jogando até hoje, com quase 54 anos, batendo recordes aí, né? Ele que tem história no Santos, tem história no Palmeiras, tem história no CRB, foi campeão alagoano, tem história no Coritiba, jogou no 15 de Jaú, jogou no Juventude, jogou em vários times aqui no Brasil. Ele começou a carreira aqui no Brasil na década de 1980 e está jogando até hoje, como eu disse, né? E ele foi o grande destaque no início da J-League, né? Foi campeão, foi melhor jogador lá da primeira edição da J-League. Então é um cara histórico aí, eu trouxe ele para vocês como curiosidade. O Kazu, pequeno Kazuzinho, como chamou um torcedor do Coritiba que eu tava vendo um vídeo dele para fazer esse vídeo aqui, tá? Vou colocar o vídeo aqui em cima, um vídeo muito importante que eu vi para fazer esse vídeo, que é um vídeo do Grupo Helênicos, né? Que é um canal que fala sobre o Coritiba. Então eu vou deixar ele aqui no também como um card, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima tela. Só essa campanha do Coritiba lá no Campeonato Brasileiro de 1989. Vocês estão vendo aí que o Coritiba ganhou do Grêmio na primeira rodada, empatou com o Vasco na segunda, folgou na terceira, na quarta rodada perdeu do Fluminense, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Goiás, ganhou do Sport. Nesse momento que ganha do Sport, vocês vão ver que é o sétimo jogo, é o sexto jogo do Coritiba nessa primeira fase, né? E ele consegue ficar lá em quarto, quinto lugar, mais ou menos, num grupo que que classificava 8, né? Então, faltando alguns jogos, uma situação confortável até. Depois disso, o Coritiba não vence mais nenhum jogo. Por que esse jogo é importante?
Primeiro, porque é onde ocorre a confusão que vai dar a oportunidade da CBF punir o Coritiba, que nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu. Né? E depois, porque após esse jogo, o Coritiba começa a cair na classificação. Né? Então ele vai de quarto para quinto, de quinto para sexto, de sexto para sétimo. Né? Então ele vai caindo na classificação. E isso atrapalha o Coritiba, inclusive na projeção dele para classificar, o que também vai estar envolvido aqui com o vídeo. Vocês vão entender tudo com o decorrer aqui do vídeo. Tá bom, pessoal? Então ali está bem classificado após o jogo 6, e aí começa a não ganhar mais jogos. Né? Tem essa confusão no jogo com o Sport que vai acarretar uma punição. Pessoal, se você estiver ouvindo um cachorro latindo aí, não repara não. O cachorro aqui de casa está no cômodo ali do lado. Enfim, vamos passar já para a próxima arte. Então, esse jogo, que eu vou chamar aqui de jogo da confusão, foi o que acarretou uma primeira punição ao Coritiba, né? Depois o Coritiba vai entrar aí com processo no STJD, o pedido de uma liberação aí, né? Ele vai conseguir, depois voltar atrás. Mas enfim, vamos focar nesse jogo aqui, que no final do vídeo eu vou deixar imagens desse jogo para vocês curtirem aí, tá, pessoal? Esse jogo aconteceu dia 4 de outubro, e por que ele é importante? O que vocês estão vendo na tela aí primeiro o Coritiba ganhou de 2-1 do Sport, né? Um gol bem no finzinho do jogo, depois de 50 minutos do segundo tempo, porque esse jogo foi paralisado devido a uma confusão, né? Houve invasão de campo. Vocês estão vendo aí o goleiro Rafael Camarota. Ele não jogava pelo Coritiba, né? Ele jogava pelo Sport, um goleiro histórico aí do próprio Coritiba, do futebol paranaense, foi campeão brasileiro com o Coritiba em 1985, mas nessa data aí ele tá jogando pelo Sport. E vocês estão vendo aí que eu marquei um torcedor. Por que eu marquei o goleiro Rafael torcedor? Porque houve a tentativa de agressão de um torcedor para cima do Rafael, goleiro, né? Houve toda aquela confusão, o jogo ficou paralisado por mais de 20 minutos. E o Coritiba foi denunciado dentro do STJD e acabou, por causa dessa situação, perdendo 2 mandos de campo, né? E naquela época havia a inversão de mando de campo. Não a decisão da perda de mando de campo, vocês vão ver aí agora, uma cronologia, né? Essa decisão aí, ela acontece 7 dias após o jogo com o Sport. Ela vai acontecer dia 11/10. Mesmo dia em que o Santos também perde mando de campo. Guarda essa coisa aí, por quê? Porque Coritiba e Santos perdendo mando de campo juntos, eles fariam um jogo na última rodada, e essa punição ela iria até a última rodada, porque aí já estava entre o jogo 8 e o jogo 9, o Coritiba não tinha mais jogo em casa, né? Então acabou passando essa punição lá para a última rodada, era o jogo contra o Santos. O que acontece? Como o Santos também perdeu o mando de campo por causa também de confusão no jogo do Santos, na mesma rodada com o Coritiba, não vou lembrar agora contra qual adversário foi que o Santos teve essa confusão, Coritiba e Santos perderam juntos o mando de campo, como tinha que inverter o mando de campo, e aí iria para o Santos, e o Santos também foi punido dia 11 de outubro, o que acontece? Esse jogo foi marcado para um campo neutro, né? Um campo neutro, que aí no caso seria Juiz de Fora. Guarda isso aí. Tá? Então, Coritiba e Santos deixou de ser em Curitiba para ser em Juiz de Fora. Dia 22/10, que era o último dia da primeira fase, né? 19/10, CBF marca jogo adiado do Vasco para 25 de outubro, 3 dias após o fim da última rodada, quarta-feira. Aí começa a questão toda que o Coritiba vai pedir na justiça uma situação que é a seguinte: o Vasco, ele teve um jogo adiado lá para a 9ª rodada, mais ou menos, em que o jogo foi adiado. Por quê? Porque o Vasco tinha alguns jogadores na seleção brasileira que estava fazendo jogo internacional. A CBF concedeu o adiamento de um jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro e marcou esse jogo para o dia 25, 3 dias após a última rodada. Então o campeonato já ia ter acabado e o Vasco ia jogar lá com o Sport. Após a última rodada, a última rodada acabava no domingo, o Vasco ia jogar com o Sport na quarta-feira.
que acontece? Como eu disse que o Coritiba não ganhou mais nenhum jogo após o jogo do Sport, né? Ele vai perder para o Palmeiras, depois vai empatar com o Bahia, depois vai perder para a Portuguesa, ou seja, o Coritiba vai despencar um pouco na tabela. Ele chega na última rodada precisando vencer, mas dependendo também, caso fosse derrotado, de resultado de outros times, no caso, o próprio Sport, que ia jogar com o Vasco, dia 25, 3 dias depois da última rodada. O que o Coritiba faz? O Coritiba pede uma liminar no STJD, né, para que o jogo dele ocorresse no mesmo dia e no mesmo horário do jogo do Vasco contra o Sport. E o STJD, ele concede essa liminar. Tem até uma situação lá que o presidente do STJD e os auditores que teriam competência para decidir isso aí estavam licenciados, afastados, né? E acabou ficando para um auditor lá, que dentro do regimento, tudo corretamente dentro do regimento, né? Acabou ficando para um outro auditor resolver e ele concede essa liminar em favor do Curitiba, marcando o jogo, transferindo o jogo do dia 22 para o dia 25. O que acontece? No dia seguinte, o Coritiba resolve não ir no jogo, amparado por essa liminar. O Ricardo Teixeira, ele mesmo, aquele que todo envolvido com corrupção aí, que renunciou à CBF depois de mais de 20 anos lá na CBF, né, se não me engano, ou coisa parecida, né? Mais de 20 anos, com certeza. Então ele vai renunciar à CBF, mas ele estava no primeiro ano dele como presidente da CBF. Ricardo Teixeira, não esqueça esse nome, foi ele que fez essa sacanagem com o Coritiba aí, né? Ele já fala que se o Coritiba não comparecer, ele vai ser punido severamente, para servir de exemplo, né? Mas o Coritiba, e até dá pra gente entender isso, ele se sentia amparado pela liminar e ele não vai. O jogo não é remarcado, o Coritiba não comparece a Juiz de Fora e o Santos acaba vencendo por WO 1-0, o WO na época. Tá, pessoal? O que acontece? Com o WO 1-0, né? Vem junto uma punição de 5 pontos contra o Coritiba, né? E essa punição ela é referendada, né? Ela é ratificada 2 dias após, na terça-feira, um dia antes do jogo do Vasco com o Sport. O que acontece nesse meio tempo aí? O STJD se reúne de forma extraordinária, né? E ele decide caçar a própria liminar, dizendo que se a CBF não remarcou o jogo, o Coritiba tinha obrigação de aparecer em Juiz de Fora, e abrindo espaço assim para um ato administrativo do Ricardo Teixeira, que foi feito no dia 24, de tirar definitivamente esses 5 pontos do Coritiba, né, e eliminar sumariamente a equipe da competição. Porque se ele só tirasse os 5 pontos, ele não ia eliminar o Coritiba da competição, como a gente viu na classificação lá no início. Então ele tira os 5 pontos, elimina o Coritiba da competição e rebaixa o Coritiba para a Série B, diretamente para a segunda divisão de 1990. Né? Então, ou seja, o STJD, que é um tribunal vinculado à CBF, liberou o Coritiba de jogar dia 22, o Coritiba se sentiu no direito de não comparecer ao jogo, depois o próprio STJD vai e caça eliminar falando que o Coritiba estava errado. Então, é uma loucura, né? Nós vamos ver aí agora algumas vozes do passado, né? Aí vocês estão vendo Bayar Osna, que era o presidente afastado do Coritiba naquele momento, um presidente importante na história do Coritiba, como o próprio torcedor explica no início do vídeo que eu deixei aqui no card, né? Ou não no início, mas no vídeo lá, né? Ele disse o seguinte no sábado, dia 21 de outubro: não viajamos para Juiz de Fora e nem vamos viajar. Estamos com a liminar e a CBF terá que reconhecê-la. Essa foto aí, pessoal, é de uma entrevista coletiva que ele fez nas dependências do Coritiba, quando ele disse essa frase, né? Gente, eu trouxe para vocês aí uma reportagem da Placar que saiu entre o dia 22 e o dia 25. Então, logo depois ali desse WO do Curitiba, em que tem como a Placar viu tudo isso, né?
Então ela disse tudo que o Curitiba queria era defender um direito seu. Se o Sport e o Vasco ia jogar 3 dias depois da última rodada, por que o Curitiba tinha que jogar no dia 22? Aí tá falando tudo isso aí. Aí ele entrou na justiça esportiva, né? Conseguiu eliminar. Tá falando tudo isso aí. Aí tá falando que teve o WO. Então, de modo geral, a Placar não achou certo essa punição. Vocês podem dar um pause aí para vocês verem a matéria toda, né? Mas aí deixa bem clara a história, como foi, cita alguns nomes, né? Então por aí a gente vê como que a Placar viu tudo isso. Mas só para vocês ficarem na cabeça, a Placar não concordou, vamos dizer assim, né? Mais duas vozes da época que eu trouxe, a gente já está indo aí para o final do vídeo, tá, pessoal? Luiz Mendes, cronista importante do Jornal dos Esportes, né? Jornal, assim, muito importante na história da imprensa esportiva brasileira, né? Luiz Mendes já um cara com carreira longa como cronista esportivo, ele disse o seguinte: considera injusta a pena imposta pela CBF ao Coritiba. Aliás, não entendo como o STJD caça uma liminar expedida pelo seu próprio presidente em exercício. Essa medida desmoraliza esse tribunal, que a partir de agora perde toda a sua credibilidade. Imprensa carioca, né? E Paulo César Costeira, que foi o auditor que deu a liminar favorável ao Curitiba, quando está havendo julgamentos ali na tentativa do Curitiba de cancelar essa punição, né? Ele vai lá na CBF, ele vai lá no STJD pedir o desligamento. No dia que ele vai pedir o desligamento, ele diz o seguinte: eu entendi que o time paranaense tinha todo o direito de pedir o adiamento do jogo. Achei justa a pretensão, por isso concedi a liminar. Não pretendo pôr meus pés nunca mais aqui na CBF. Né? Então ele ficou super decepcionado, pediu para sair, né? Ele pediu desligamento. Então, uma confusão danada. E o Ricardo Teixeira aí, talvez para mostrar serviço, acabou dando essa canetada histórica aí no Curitiba. E para terminar o vídeo, pessoal, isso aqui vocês vão ficar de cara, né? Nada mais, não é surpreendente vindo da CBF, né? Mas olha o que acontece na segunda fase do campeonato. Vasco consegue adiar 6 partidas. Então, aquela história, 2 pesos, 2 medidas, né? As predileções da CBF, né? A gente sabe que a CBF sempre preferiu ali os times cariocas, principalmente, os grandes times, né? Camisa pesa, vamos dizer assim, né? Então, na segunda fase, acontece exatamente a mesma coisa. Tinha um jogo adiado do Palmeiras e o Vasco pediu para que o seu jogo fosse adiado, que ele só jogasse depois que o Palmeiras jogasse. O jogo adiado. O que a CBF fez? Lá para novembro afora? Adiou a rodada inteira. Então, o que a CBF não concedeu ao Curitiba, que era só adiar o jogo da Curitiba, ela faz para o Vasco, que acabou sendo campeão desse campeonato aí, pouco tempo depois. Então, assim, absurdo, isso indignou a torcida do Curitiba na época. É vergonhoso esse campeonato de 1989 por causa dessa situação do Curitiba. Tá, pessoal? Espero que quem não conhece a história tenha gostado de conhecer a história, né? Porque a história realmente é lamentável, né? Depois o Curitiba custou voltar para a primeira divisão, voltou só em 1996, junto com o Atlético Paranaense, né? A época ali que estava fundando o Paraná Clube, o Curitiba passou um inferninho bom nessa história aí, depois desse rebaixamento forçado, né? Só uma coisa que eu esqueci antes de eu despedir de vocês, depois o Curitiba vai entrar na Justiça Comum porque o Curitiba também, além dos 5 pontos, além de ser rebaixado, ele foi punido de ficar 1 ano sem participar de nenhuma competição. Então ele ia jogar a Série B só em 91, 2 anos depois. Aí ele entra na Justiça Comum, mas aí nesse meio termo ele vai lá na CBF, os diretores do Curitiba vão lá na CBF, o diretor da Federação Paranaense, consegue reverter pelo menos essa situação da punição de 1 ano, e o Curitiba consegue disputar o Brasileiro da Série B em 90, foi muito mal na Série B de 90. Se tivesse terceira divisão em 91, teria sido rebaixado, inclusive, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer essa história, espero que tenham gostado do vídeo. Conto com vocês. Vou deixar aqui agora para vocês conto para vocês para curtir, inscrever, acionar o sininho, compartilhar. Vamos lá, galera, dá uma força aí para nós,
que é muito bacana. E agora eu vou deixar aqui para vocês um vídeo sobre mostrando os melhores momentos, os gols e toda aquela confusão que gerou essa punição aí para o Coritiba, que deu origem a essa história toda. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais. Sem os dois melhores jogadores do time. É que além de Carlos Alberto suspenso com o cartão amarelo, Tostão de última hora também acabou saindo da escalação. Um problema muscular que parecia pequeno afastou o craque. Para compensar, o técnico tentou um esquema que o time normalmente não usa, 2 pontas ofensivos. Mas o Coritiba perdeu muito no toque de bola e se limitava a chutões para frente. Com o Coritiba mal, o Sport se aproveitou para marcar primeiro, Barbosa aos 13 minutos. Veja de novo o gol de Barbosa, ponta que já foi do Atlético Paranaense. O Coritiba estava tão desencontrado que este escanteio cobrado por Cazu foi o primeiro conseguido pelo time, aos 28 minutos. A única grande chance do Coritiba foi aos 35. Serginho fez a jogada na esquerda e Cazu entrou de cabeça, mas a bola foi para fora. No segundo tempo, o Coritiba voltou um pouco melhor e disposto a incomodar o goleiro Rafael. Aos 22 minutos, Cazu cobrou o escanteio e Moreno entrou esperto para marcar o empate. Veja de novo, o gol de Moreno empatando o jogo para o Coritiba. A nossa câmera, como quase todo mundo no estádio, ainda estava acompanhando a comemoração quando o goleiro Rafael deu um soco no zagueiro Berto. Um torcedor conseguiu invadir o campo. Vários jogadores brigaram. Rafael voltou a se pegar com Berto. O confuso juiz carioca Pedro Carlos Bregalda simplesmente não expulsou um jogador sequer. Preferiu deixar o jogo parado por 25 minutos até que as duas comissões técnicas saíssem do campo. A bola só voltou a rolar quando o relógio já marcava 47 minutos. Normalmente o Coritiba tem apresentado muita técnica. Ontem, com problemas no time, o que definiu a vitória foi a raça. Aos 55 minutos, Moreno fez uma boa jogada pela direita e Ronaldo chegou para definir o jogo. Vamos ver de novo a jogada de Moreno e o bonito gol de Ronaldo, segundo do Coritiba. Emoção até o final, porque Marcos Vinícius do Sport ainda chutou uma bola na trave. Mas aos 70 minutos, finalmente a vitória do Coritiba estava confirmada.